tudo bem? Continuando nossas videoaulas a respeito dos números inteiros, hoje nós vamos abordar elementos que são, por exemplo, assim, vamos colocar numa perspectiva assim, será que os gregos sabiam fazer o processo de divisão, né? E existe, sim, a gente vai mostrar aqui que existe ainda um algoritmo chamado algoritmo euclidiano, né? Que ele mostra como era o processo de divisão já do início vamos supor assim, do formalismo matemático que, na minha opinião, se começou com os gregos. Então eles já tinham um processo formal, já tinham, inclusive se chama algoritmo, então penso eu que seja um dos primeiros algoritmos que foi construído, né? E o algoritmo no sentido de próprio da palavra, né? Como é que se faz para qualquer elemento. Então, nós vamos apresentar para vocês alguns critérios de divisibilidade, né, a divisibilidade nos inteiros, né, e daí, quando eu falo em divisibilidade para os inteiros, eu também posso inserir os números negativos, né, então toda vez que eu falo do conjunto dos números inteiros, eu estou me referindo também ao conjunto dos números negativos, tá? Então eu vou apresentar para vocês também como é que era um processo de divisão, né, para os gregos não é o mesmo processo que nós conhecemos, né, o processo que a gente conhece das chaves e tudo, é um processo diferente. E também vou apresentar um pouco da conceituação dos números primos, né, nessa videoaula de hoje, beleza? Então, vamos começar aqui apresentando, beleza? Bem, quando nós falamos em divisibilidade, nossa primeira pergunta é o que é divisibilidade, né? Bem, no meu entendimento, divisibilidade é quando nós temos uma divisão exata, né? E quando nós temos uma divisão exata, né? É o que a gente acabou de falar. Atualmente dizemos que nós temos uma divisão exata quando dá resto zero. Mas vamos pensar assim, vamos tentar quebrar esse paradigma desse processo de divisão que nós conhecemos, né? Será que a gente consegue pensar na divisão como sendo um produto? E nessa perspectiva, se nós pensarmos como um produto, será que nós conseguimos trazer elementos relacionados à multiplicação? Por que eu estou falando disso? Pelo simples fato que a divisão, enquanto operação dentro dos inteiros, ela ainda não é bem fundamentada, né? Por exemplo, a gente não consegue, não existe um inteiro que faça divisão 7 por 2. Então, vamos tentar trazer isso para uma questão mais assim relacionada à multiplicação, né? Então, vamos pensar num processo diferente, né? E ali assim, ó, quando o número inteiro A é divisor do número B, ou divide B, ou que B é divisível por A, isso só vai acontecer se for possível encontrar um número C pertencente aos inteiros, tal que B igual a A vezes C. Percebam que a estrutura já é um pouco mais exige um pouco mais. Então eu tenho dois inteiros, né, o A e o B. Então eu digo que A divide B. Quando que isso acontece? Né? E percebam que novamente, olhando esses dois slides, você pode observar uma diferença entre eles. Por quê? No primeiro a gente falava da operação resto zero e agora eu estou falando assim de um processo multiplicativo. Então quando que vai acontecer esse processo de divisão? Quando eu conseguir encontrar um terceiro número, no caso C, tal que satisfaça a condição B, essa condição aqui, ó, B igual a A vezes C. Então, por exemplo, o 2 é divisor de 6, ou 6 é divisível por 2. Por quê? Porque eu consigo encontrar um número que multiplicando por 2 me dá a resposta 6, certo? Então, observem a diferença ali, ó. Eu estou tentando tirar esse conceito da divisão que nós conhecemos e trazer um conceito mais multiplicativo para esse processo. É uma quebra de ruptura, não é fácil, mas você pode observar que traz elementos mais interessantes e isso faz a gente entender melhor o próprio conceito da divisão. E com isso nós temos uma nova nomenclatura, não uma nova forma de escrever, né? Então, nesse caso podemos dizer que B é múltiplo de A. No caso, 6 é múltiplo de 2, né? Então, observe que a relação existente, né? A divisibilidade com a questão de ser múltipla.
Tá? Então existe uma relação muito interessante entre esses elementos. Então 6 é múltiplo de 2. E nós podemos utilizar essa notação aqui, ó. A divide B. Esse traço reto aqui, A divide B. No nosso exemplo, 2 divide 6. Então, o que quer dizer esse A divide B? Quer dizer o seguinte, que se A divide B e A é diferente de zero, o número C, existe um número C tal que B igual a A vezes C. Beleza? Isso a gente já tinha falado nos itens anteriores. Só que essa situação aqui, ela também pode ser denominada como B com a barra meio invertida em A, que é a notação que nós, que nós conhecemos. E o C é o quociente de B por A. Né? Então, essa notação aqui, observem que existe uma diferença. Né? Nesse caso aqui eu estou dizendo que A divide B, ou seja, o 2 divide o 6. E nessa daqui eu colocaria 6 dividido por 2, tudo bem? São nomenclaturas diferentes, mas que têm as mesmas respostas, tá? E com essa questão, nós podemos trazer, com essa relação com a multiplicação, nós podemos trazer elementos, propriedades para essa questão da divisibilidade, né? Por exemplo, a questão da reflexibilidade, né? Então, A divide A, ou seja, 2 divide 2, assim como 2 divide 2, né? E essa aqui é interessante, né? Ó, se eu tenho dois números inteiros, né? Eu não coloquei ali Z porque eu entendo que a gente está conversando sobre os números inteiros, ou seja, o nosso campo de discussão é os inteiros. Se A e B são maiores que zero, inteiros, e A divide B e B divide A, então A é igual a B. Certo? Eu não consigo encontrar outra situação em que isso não aconteça, certo? Então, por exemplo, eu não consigo encontrar uma outra situação em que somente isso só vai ser válido quando os dois forem iguais, tá? A transitividade. Então, se A divide B e B divide C, então A divide C. Então, por exemplo, ó, o 2 divide o 6. E o 6 divide o 12. Então eu posso afirmar, sem fazer conta, que o 2 divide o 12. Tá? Uma relação de transitividade. Essa daqui também, ó. Se A divide B e A divide C, então A vai dividir BX mais CY para qualquer XY inteiro. Beleza? Então, o que isso quer dizer? Bem, na mesma perspectiva lá, se o 2 divide o 6, desculpa, uma perspectiva diferente, ó. Se o 2 divide o 6 e o 2 divide o 8, então se eu pegar qualquer inteiro e multiplicar pelo 6 e qualquer outro inteiro e multiplicar pelo 8 e fazer a soma desses dois, o 2 vai continuar dividindo esse termo aí, tá? Como consequência, eu tenho que, se A divide B e A divide C, então A divide a soma B mais C e A divide a diferença B menos C. Também tem uma outra consequência aí também. Se A divide B, então A divide B vezes X para qualquer inteiro X. Pode pegar qualquer situação. Nesses casos ali, fazer os testes que vocês vão ver que vai funcionar em todas as situações. Todo e qualquer inteiro XY que você colocar nessas propriedades vai satisfazer essas condições. Também temos essa daqui, ó. Se A divide B e C divide D, então o produto delas também é divisível, né? Ou seja, existe a divisão. A vezes C é igual, divide B vezes D. Com esses elementos, com essas estruturas, agora eu consigo falar um pouco sobre o algoritmo euclidiano. Por quê? Porque aquelas estruturas todas que eu estava falando para vocês, todas elas têm a ver com a diferença, com o resto zero. Agora o algoritmo euclidiano vem com uma nova perspectiva, né? Como fazer no caso, que é a nossa discussão agora, com os casos que não temos divisão exata. Então o algoritmo euclidiano discute esse tipo de problema, que seria divisão com o resto. Seu nome se dá, pois Euclides usou esse algoritmo para determinar o máximo divisor comum de dois números positivos. Nós não vamos entrar nesse mérito,
mas quem tiver interesse, depois entre em contato comigo que a gente pode falar um pouco sobre isso. Então é o seguinte, ó, nós temos duas possibilidades para divisão nos inteiros. A primeira é quando é uma divisão exata, né? E a segunda é quando isso não acontece, né? Então eu tenho lá a seguinte situação: seja um inteiro positivo, tomando um b inteiro qualquer. Temos duas possibilidades. Eu acho que faltou colocar um a ali, né? B é múltiplo de a, ou seja, divisão exata. B está situado entre dois múltiplos consecutivos de a. Isto é, existe um q inteiro tal que a vezes q é menor do que b, que é menor que a vezes q mais 1. Ou seja, fazendo o processo multiplicativo, eu vou ter que, passando menos AQ para ambos os lados, aqui na minha diferença, eu tenho que 0 é menor do que B menos Q, que é menor que A. Fazendo B menos Q igual a R, assim eu vou ter que B igual a A vezes Q mais R, né? Ou seja, B menos AQ eu vou chamar de R, então eu vou passar para lá. Então, multiplicando tudo aqui, eu vou ter que B igual a A vezes Q mais R, com R entre 0 e A. Então, esse daqui é o meu algoritmo euclidiano. Então, por exemplo, assim, ó, o 7. O 7 não é divisível por 2, mas eu consigo encontrar um valor, né, que satisfaz essa condição. Ó. 7 é igual a 2 vezes 3, que é o meu quociente, mais um resto que é 1. Né? E com isso eu tenho duas possibilidades, né? Se R for igual a 0, é múltiplo de A. Se R for diferente de 0, então temos o algoritmo euclidiano, onde R é o resto da divisão. Então é no algoritmo euclidiano que surge a questão do resto da divisão. E esse algoritmo garante a possibilidade de uma divisão aproximada em Z. Isso era uma coisa que não tinha, assim, essa aproximação que nós temos, assim, né? Por exemplo, o 2 dividido... não, essa ainda não consigo fazer esse tipo de divisão, né? Mas o 3 dividido por 2, né? Eu ia falar 2 dividido por 3, esse tipo de divisão a gente não consegue fazer ainda. Mas o 3 dividido por 2, eu consigo encontrar um número que multiplicado por 2 e somado com o resto me dá a resposta 3. E isso é uma divisão aproximada. Por quê? Porque assim, quando eu faço quando eu entro num outro campo numérico, essa aproximação fica mais precisa ainda. Que não é o nosso caso, nosso caso ainda é os números inteiros. Mas percebam que é aqui, nos números inteiros, nessa discussão, que eu consigo introduzir o conceito que a princípio é diferente, né? A questão do resto, né? E qual é a vantagem disso? Né? Então, vamos pensar na divisão por 2. Existem somente dois tipos de restos, 0 e 1. Se R for igual a 0, o número é par. Se R for igual a 1, é ímpar. Na divisão por 3, nós temos restos 0, 1 e 2. Então, quando eu coloco essa divisão aproximada, eu consigo fazer uma aproximação dos tipos de restos que eu tenho. E daí, isso daqui remete ao slide anterior, né? Essa questão aqui, ó, que o resto está entre 0 e A, né? Que no caso ali, no caso, o resto está entre 0, no caso aqui a divisão por 3, está entre 0 e 3, né? Sem contar o 3. Então, isso é uma coisa interessante. Por exemplo, então, se uma divisão por 4, quais os tipos de restos que eu vou ter? Eu vou ter tipo resto 0, resto 1, resto 2 e resto 3. Então eu consigo já imaginar quais os possíveis restos que eu vou ter para uma divisão. E com esse processo como um todo, eu consigo chegar agora e falar sobre o sistema de numeração, né? E é nesse momento que a gente consegue já linkar um pouco com as ideias de computação. Por quê? O sistema utilizado em praticamente todo mundo moderno é o sistema decimal posicional. Decimal significa que escrever todos os números
bastam 10 algarismos ou 10 dígitos e posicional significa que estão escritos na forma de uma sequência finita. Então eu vou utilizar o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e que o valor de um algoritmo depende da sua posição. Por exemplo, o 234, o 4 é a unidade, o 3 é 3 vezes 10, que é o 30, que é a dezena, e o 2, que é 2 vezes 10 ao quadrado, que é o 200, que é a centena. Então, eu posso escrever o número como sendo assim, 234 como 4 unidades, 3 vezes 10, ou 4, desculpa, 234, 4 mais 3 vezes 10 mais 2 vezes 10 ao quadrado. E com isso, eu consigo construir qualquer sistema de numeração posicional com base em número maior ou igual a 2. Isso é muito importante para a computação, por quê? Porque o sistema numérico, o sistema binário, o que é? É um sistema baseado somente num sistema de base posicional 2, ou seja, 0, 1, que eu tenho 2 dígitos para descrever esse processo. Vamos falar um pouco da história dos números, assim, um pouco que eu pesquisei. O primeiro sistema posicional surgiu na China por volta do século XV a.C. O primeiro registro do símbolo do zero é por volta do século XII a.C. pelos hindus. No século IX, os hindus já tinham desenvolvido um sistema de numeração posicional completo. O fato de ser chamado sistema indo-arábico se deve ao fato dos árabes serem os responsáveis pela disseminação no Ocidente. Então, os indianos, os hindus, eles já tinham esse sistema de numeração posicional completo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que nós conhecemos. Só que quem fez a divulgação do conhecimento pelo Ocidente foi os árabes. Por isso que se chama sistema indo-arábico. O sistema de numeração também foi puramente empírico. Posteriormente foram desenvolvendo teorias a respeito do sistema decimal. Então, como surgiu pela necessidade. É isso que é uma coisa que eu sempre tento falar nas nossas videoaulas. Né? A situação do desenvolvimento de muita coisa da matemática, ela não surgiu assim começou a se pensar, não, ela veio de uma necessidade, de uma situação que precisou acontecer isso, né? Aconteceu algo que precisou que se tivesse uma evolução do pensamento, ou até mesmo numa situação prática, que foi o caso dos números negativos, que foi a questão do número zero. E com isso a gente pode apresentar o seguinte resultado. Qualquer que seja o número n, é possível encontrar uma sequência, a 0, a 1, até a r, de números naturais, onde o AI vai de 0 a 9, tal que um número natural, pode ser reescrito como uma sequência, a 0, a 1 vezes 10, a 2 vezes 10 ao quadrado, a 3 vezes 10 ao cubo, a r vezes 10 elevado a r, ou seja, unidade, dezena, centena, milhar, e assim vai indo. O número 5.309 pode ter representação em decimal como 9 unidades, 0 dezenas, 3 centenas, 5 milhar, né? Ou 5 vezes 10 ao cubo, mais 3 vezes 10 ao quadrado, mais 9. Bem, essa foi mais uma videoaula a respeito dos números inteiros. Eu queria ter abordado também o conceito dos números primos. Como você pode observar, há uma densidade um pouco mais, assim, do ponto de vista abstrato sobre o conteúdo, né? Por quê? Porque ele tenta quebrar um pouco essa questão da divisão que nós conhecemos e estabelecer uma relação com o processo multiplicativo. Né? E isso é uma coisa que demanda um pouco de raciocínio, um pouco de pensar a respeito sobre o assunto. Tá? Mas nas próximas videoaulas que eu vou colocar a respeito dos números inteiros, eu já vou falar um pouco mais dos números primos, né? E também pretendo fazer algumas atividades assim com vocês a respeito dessas aulas que eu estou colocando do ponto de vista teórico, fazer algumas coisas práticas, tá bom? Feito, um abraço. Se você gostou, compartilhe com seus colegas, compartilhe com outras universidades, com outros colegas de outras universidades que estão passando pela mesma situação que nós, porque
É o que eu sempre falo, o conhecimento é uma coisa que tem que ser divulgado para todos. Feito? Um abraço e até a próxima.